5, verso 13. Mateus 5, 13. Quarta-feira passada nós começamos a ler e a pensar junto a respeito do Sermão da Montanha. Conversamos das bem-aventuranças na quarta e no domingo. Ah, pastor, domingo eu não vim. Domingo você não veio? Mas a mensagem está lá no YouTube. É só você acessar e pensar um pouco a respeito da mensagem do domingo. Então, para qualquer pessoa que queira buscar felicidade, nós vimos ali através do texto bíblico que uma coisa é alguém sugerir a felicidade. Ah, se você fizer isso, se você for ali, se você for lá, se você conhecer fulano, se você conhecer Beltrano, você vai ser feliz. Uma coisa é alguém dizer como ser feliz. E a regra do ser feliz, ela é muito relativa, porque para um, de repente, uma coisa está boa, para o outro não. Nós tivemos o batismo há poucos dias. Na sexta-noite batizou, por exemplo, a Cristiane e o Christian. São noivos, Cristiane e o Christian. E para o Christian a água estava boa. Para a Cristiane a água estava gelada. Quer dizer, para um está de um jeito, para o outro está do outro jeito. As pessoas, elas são diferentes. E nós temos que saber entender. Então, agora, quando você abre a Bíblia e lê de acordo com a Bíblia, aí a regra é a mesma para todos. É a mesma para todos. E Jesus falou: bem-aventurado aquele que faz isso, bem-aventurado aquele que faz aquilo, bem-aventurado aquele que faz aquilo outro. Ou seja, a felicidade, ela se encontra na palavra de Deus, colocada em ação. Hoje nós vamos continuar no verso 13, mas hoje não é bem-aventurança. Hoje é fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado. Que a tua misericórdia seja sobre a minha vida e através da minha vida o Senhor continue falando e abençoando todos os meus irmãos, aqui no templo e através da transmissão, mediante a tua palavra, com a ação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Sal da terra e luz do mundo, Mateus 5,13, olha lá. Vocês são o sal da terra. Jesus falando com a multidão que acompanhou ele. Jesus dizendo: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o sabor, como restaurar o sal? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Então, esse é um primeiro ponto para nós pensarmos juntos aqui. Essa semana nós tivemos célula, já começamos ontem. Na terça-feira, foi o Fábio com a Andressa, foram ontem, né, irmã Roseli? Eu fiquei feliz, a Márcia mandou a foto da célula como um todo, mandou a foto deles. Graças a Deus, a célula ali está andando, a turma está se envolvendo, a irmã Ângela, a irmã Genil, firme e forte no projeto, e Deus vai abençoando. E ontem nós pensamos um pouco na história do carcereiro que foi abençoado através do terremoto que Deus mandou onde Paulo e Silas estavam. Mas nós pensamos, qual foi, não sei se a pastora Márcia foi pela mesma linha de reflexão que eu fui. Nós conversamos sobre a atitude do carcereiro e da família dele. Não ficou indiferente à ação de Deus. Tem muita gente, e isso é preocupante, que fica indiferente à ação de Deus.
Deus está fazendo, Deus está abençoando. Olha, no domingo nós contamos 2 milagres que aconteceram aqui há poucos dias. Alguns de vocês, a maioria, costuma vir no domingo pela manhã. Mas no domingo à noite eu contei de 2 pessoas que estavam aí. Uma delas foi a Cristiane, que passou pelas águas do batismo. Ela veio, mas ela não falou nada. Eu não sabia de nada. Ela e o noivo sabiam. Inclusive, esse foi o motivo que ela veio para a igreja. Ela estava com um cisto no ovário. Mas o cisto que ela tinha era do tamanho de uma laranja, segundo ela relatou. Era algo grande. E ela não falou nada, veio na quarta. Na sexta, excepcionalmente, nós nos preparamos para o batismo, porque era o dia que dava para ela vir. Então, se dá para vir na sexta, nós nos organizamos para batizar na sexta. Nós estamos aqui para ajudar o pessoal dentro do possível. Para nós não muda nada batizar na sexta, no sábado, no domingo, na quarta, na terça. O importante é ajudar a pessoa a passar pelas águas. E ela passou pelas águas na sexta. Da sexta para terça-feira, ela ficou com algo estranho acontecendo dentro dela. Aqui na sexta, ela disse, foi como se tivesse faltado ar para ela. Na terça-feira, ela foi para o médico, porque ela não estava aguentando de dor, e ela fez o ultrassom. Foi para o médico, a médica dela orientou fazer o ultrassom, porque a médica já estava acompanhando a respeito do cisto, e ela falou, será que complicou? Fez o ultrassom, e no ultrassom o cisto havia desaparecido. Isso a moça que contou. Eu não sabia de nada disso. Ela me contou na festa caipira nossa aí, que você veio, que você participou. Ela me chamou, pastor, preciso contar uma coisa para você. Aconteceu assim e assado na minha vida. Da sexta do batismo para terça-feira, o milagre foi consumado na minha vida. Um cisto que era do tamanho de uma laranja, a palavra dela. E desapareceu. Na mesma noite do domingo, eu contei da Gleiciane. A Gleiciane, que também estava com um cisto no ovário, eu não sabia. E em uma das nossas conversas, um dia, num domingo após o culto, nós fomos comer um lanche. Fomos eu, a Gleice, o Tom, a Márcia, o Luiz, a Rafa, o pastor Carlos. Comemos lanche lá, eu comi o meu X-Egg, e nesse tempo nós ficamos conversando e falando de milagre e tal. Eu percebia que alguma coisa não estava muito normal, porque costumeiramente não é esse tipo de assunto que a gente fica ali na mesa conversando, às vezes pegando no pé, conversando alguma coisa de estratégia em relação à igreja, de trabalho, de passeio. Mas aquele dia eu via que a conversa ela andava no trilho do milagre, mas eu deixei as coisas ir andando. Aí fomos para o estacionamento pegar os carros. Aí vamos conversando, eu, a Gleice e o Tom. E aí a Gleice expôs a situação dela, que ela queria engravidar, mas que ela estava com um cisto. Explicou a história. E ali eu falei para ela, pois então, se nós estamos falando de milagre, falamos de milagre o tempo todo lá na mesa, e aqui agora nós estamos conversando, e nós cremos num Deus de milagre, vamos orar por você agora aqui. Nós oramos ali no estacionamento. Orei por ela, nós oramos juntos. 40 dias, mais ou menos, assim, estou arredondando, de acordo com o que o Tom falou. 40 dias mais ou menos depois, veio a notícia. Eu orei com eles ali no estacionamento e falei, agora vocês vão e trabalham, né? Não adianta o pastor orar se vocês não trabalhar. Você está entendendo a conversa. Eles foram trabalhar, 40 dias mais ou menos depois, a Gleiciane fez o exame, e no exame deu
que ela estava grávida e que os cistos tinham sido vencidos. Glória a Deus. Domingo, contei domingo à noite. Há outras tantas questões que Deus está fazendo no nosso meio. E Deus está fazendo. Nós temos dificuldade para administrar? Sim. Como em qualquer igreja. O problema é que em muitos lugares a turma não fica com o megafone na mão falando dos problemas. A pessoa procura trabalhar para resolver o problema. Aqui muitas vezes a turma gosta de pôr o megafone na mão e sair falando do problema, em vez de falar da solução do problema. Então nós temos problema, mas nós temos muita coisa boa acontecendo aqui no nosso meio. E o texto que nós lemos fala assim, ó: vocês são o sal da terra. Nós não podemos ficar indiferente ao que Deus tem feito nesse lugar. Deus tem curado, Deus tem libertado. Ontem eu estava conversando com o Rafael. Rafael, ele está com a gente aqui desde o início do ano. Rafael, eu estou estudando a Bíblia com ele, nós estamos ali toda terça-feira estudando a Bíblia e depois vamos para a cela. Aí ele contou para mim ontem: pastor, o discipulado está sendo uma bênção na minha vida. Há alguns anos atrás, eu e minha irmã, nós tivemos um desajuste na nossa casa, na nossa família. E nós não estávamos nos falando. E por esses dias, fazia tempo que ela não ia na casa onde ele mora, junto com a mãe. Por esses dias minha irmã apareceu lá, bateu na porta do meu quarto, quis conversar comigo. E eu, como estou com o coração maleável, eu aceitei a conversa, nós nos abraçamos, choramos junto, perdoamos um ao outro e nós estamos com a amizade reatada. Quer dizer, isso acontece, isso tem acontecido. Há outras tantas formas de resposta que Deus tem dado. Então, podia ficar aqui pontuando respostas, mas eu acho importante nós pensarmos no quê? Naquilo que o texto está dizendo. Vocês são o sal da terra. Vocês são da cozinha. Quem cozinha alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Imagine o cristiano que faz tempo que não manda uma pizza para nós. Ele vai fazer a pizza dele lá para atender os clientes dele. E aí ele erra no sal. Ele põe mais sal do que deve pôr na pizza, na massa. Ele prepara uma pizza salgada. O cliente vai gostar da pizza? Não vai gostar. Além de reclamar, pode ser que nunca mais ligue pedindo pizza. Então tem a dosagem certa do sal. Dosagem certa do sal. A comida que nós fazemos no dia a dia tem a dosagem certa. Então o sal, se tiver demais, ele acaba ficando inconveniente. Mas se o sal tiver de menos também, ele acaba ficando da mesma forma desagradável. Faltou sal. Parece que está meio sons, parece que está meio faltando alguma coisa. Então, sal demais e sal de menos é ruim, não é bom. O sal, o ponto ideal do sal é aquele ponto onde você salga a comida de um jeito que ele nem é percebido. Você come com gosto, mas nem percebe o sal. Você sabe que está temperado, mas você não identifica o sal nem para mais e nem para menos. Isso que Jesus estava falando para aquele povo lá atrás e que hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa reflexão. Jesus disse: vocês são sal, vocês fazem a diferença. Se vocês ficarem para mais, vão ser pessoas desagradáveis. O que é ficar para mais? Nós somos sal, então nós temos que saber
dosar exatamente para não estragar o alimento. Tem gente que fica na cabeça do outro assim, ó, porque você vai para o inferno, porque eu já chamei você para ir na igreja, mas você não quer ir para a igreja, você só quer saber de bagunça, você vai para o inferno, você vai ver, lá o inferno é quente, lá o inferno, o diabo com os anjos que trabalham com o diabo, vão ficar atormentando você o resto da vida. Tem umas pessoas que são muito chatas em relação a isso. É certo, é verdadeiro que quem não tiver em Cristo, quem está em Cristo é céu, sem Cristo é inferno, é verdadeiro isso daí, de acordo com aquilo que nós cremos na Bíblia, que nós fazemos a leitura. Mas nós temos que saber dosar e saber falar do amor de Deus. Então, se eu falar demais no sentido de apontar, de acusar alguém, eu posso estar estragando o alimento, entenda, entre aspas. Eu posso estar estragando a semente que foi lançada. Eu posso estar cansando e criando um bloqueio, uma barreira. Olha, nós fazemos festas. Semana passada, lá na célula da pastora Márcia, né, que a maioria da célula dela vem na quarta pela manhã, teve a festa lá, confraternização. Quanta gente estava junto ali, Outro dia foi a confraternização da célula da Rose, outro dia a minha confraternização, no outro dia a confraternização da célula da Daniela, e o povo vai fazendo a confraternização. E na confraternização nós sabemos como funciona. Tem gente que não costuma ir na célula, mas vai na confraternização. Vai. É igual na festa. Tem gente que não vem para o templo, mas vem para a festa. Aí tem aquele crente que é sal, mas é um crente desagradável. Ele vai e fala, no culto ele não vem, mas na festa ele não perde. Mas, meu Deus do céu, se a gente faz festa exatamente para a pessoa vir e se aproximar, se a gente faz festa exatamente para quebrar aquela dificuldade, de repente, da pessoa se aproximar de um cristão, de uma cristã, de um templo, de um pastor, de um líder religioso, a festa nós fazemos exatamente para isso. Para isso. Esse é o motivo das festas faz tempo. E faz tempo que nós conversamos disso. O crente que não entende, ele fica fazendo esse tipo de comentário desnecessário. Para a festa ele veio, viu, pastor? Olha, está aqui. Mas no culto já chamei um monte de vezes, não quer saber de ir, não. Glória a Deus que vem para a festa. Glória a Deus que veio para a festa. Glória a Deus que foi para a confraternização. Glória a Deus. É importante nós entendermos quando Jesus está falando, vocês são o sal da terra. Se nós somos sal, nós devemos de fazer a diferença, temperar, dar gosto, dar sabor, preservação. Hoje tem geladeira, né? Tem geladeira de tudo quanto é tipo. Tem geladeira que você não sabe se é geladeira ou se é um guarda-roupa. Tão grande que a geladeira é. Mas lá atrás, os mais antigos, não sei se algum de vocês chegou a viver dessa forma, lá atrás não tinha geladeira. Lá atrás não tinha a energia elétrica, principalmente para quem morava no sítio. Como que fazia com as carnes? Enchia a carne do quê? Sal. Salgava. Deixava a carne bem salgada ali para preservar a carne. Aí na hora de fazer, fazia lá o processo para eliminar um pouco do sal. Quer dizer, não tinha geladeira, mas tinha o sal. E o sal ajudava a preservar aquela carne, aquele alimento. Assim nós temos que entender, quando Jesus fala, vocês são sal, Jesus está dizendo, vocês são importantes para dar gosto, mas vocês são importantes também para preservar algo ou alguém. E muitas vezes nós não nos atentamos a essa importância que temos no dia a dia. Eu falo dentro do contexto religioso, mas a aplicação se dá aonde quer que nós estejamos. Jesus falou
instantes antes nesse sermão, dizendo: bem-aventurados os pacificadores. O pacificador, ele faz o quê? Ele preserva. Uma pessoa pacificadora, ela está preservando o ambiente. A pessoa pacificadora não joga gasolina para apagar o incêndio. A pessoa pacificadora, ela vai lá e ela fala: viu, calma, não é assim. Vamos ver como que vai ajustar, vamos ver como que vai arrumar, vamos ver o que nós podemos fazer, vamos ver qual pode ser o próximo passo para a gente resolver esse problema. O pacificador, ele vai por esse caminho, ele preserva o ambiente dentro da igreja, sim, que vez por outra tem um irmão, tem uma irmã que está chateado, que está descontente, que está com raiva, que está brabo, que está nervoso, que está encabulado. Vez por outra tem alguém. Se a pessoa ela entende que ela é sal, ela vai naquele irmão, vai naquela irmã, vai naquela pessoa e procura preservar a vida daquela pessoa em Cristo, no ambiente de fé, junto com os demais irmãos. Mas não é só na igreja. A aplicação se dá na nossa casa. A pessoa que entende que ela é sal, se ela vê a esposa, o marido, vê a nora, o genro, o cunhado, a cunhada, se a pessoa vê alguém dentro da família que está com problema, ela não vai botar gasolina lá no problema. Ela vai conversar: viu, calma, vamos resolver, vamos ajustar. Você está entendendo a conversa, sim ou não? São cuidados que nós temos que ter. Jesus falando para nós, vocês são sal. Se perder o sabor, vai restaurar de que forma? Não tem o que fazer. Se você não fizer aquilo que você foi chamado para fazer, que é dar gosto, que é preservar, você não vai estar servindo para mais nada. E é um assunto que dá pano para manga, é um assunto que muitas vezes traz desconforto, mas é um fato. Às vezes a pessoa Jesus está falando aqui, você é sal da terra, preserva, dá gosto. Se você nem preservar e nem dar gosto, você não vai estar servindo para outra coisa. Que às vezes a pessoa pensa: mas eu sou uma diaconisa. Diaconisa não tem que me preocupar com isso daí. Tem. Porque antes de ser uma diaconisa é sal. É sal da terra. Dá gosto e preserva. O pastor, mesma história. Se o pastor não preservar, se o pastor não der gosto, serve para quê? Pelo menos eu sirvo para diácono, diaconisa. Não serve. Se não servir para preservar, não serve para mais nada. Se não servir para dar gosto, não serve para mais nada. Pode ser um pregador, pode ser um músico, um diácono, pode ser da mídia, pode ser o que for. A função, a tarefa, o cargo, ela não tem efeito nenhum se a pessoa não estiver cumprindo o propósito dela enquanto sal. Enquanto sal, é o que Jesus falou. Não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, com outras palavras, Jesus está dizendo assim, é por isso que tem muita gente que é pisada pelas pessoas. Por isso que tem muita gente que é pisoteada. Porque a pessoa, ela não cumpre o propósito para o qual ela foi chamada. Ela abre mão de ser sal. Ela abre mão de dar gosto, ela abre mão de conservar. As pessoas olham e falam: esse daí, essa daí. Então, falamos disso ontem, da pessoa não ser indiferente ao que Deus tem feito, e nós estamos pensando nisso agora pela manhã. Olha, a sequência da reflexão, uma vai caseando com a outra. Verso 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E isso é interessante e é legal a gente pensar. Por quê? Porque às vezes as pessoas não nos veem. Eu não sei se você já ficou chateado porque alguém não percebeu você, não notou você. Não é que você queria se aparecer, é que você queria pelo menos ser reconhecido. E às vezes a gente nem é reconhecido. Eu vejo, eu tô acostumado a ver situações assim.
seja em relação à minha vida, seja em relação à vida de outras pessoas. Muitas vezes a pessoa ela não é reconhecida por aquilo que ela faz, mas pior do que não ser reconhecido por aquilo que ela faz, ela não ser reconhecida por aquilo que ela é. Ela pode não ser reconhecida por aquilo que ela faz, mas pelo menos ela é reconhecida por aquilo que ela é. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma pessoa do bem, é uma pessoa amiga, é uma pessoa feliz, é uma pessoa... Muitas vezes nem isso a pessoa é reconhecida. Agora, Jesus está dizendo, através desse versículo, não pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Com outras palavras, ele diz assim, é uma pessoa que é luz, e a luz ela foi feita para brilhar verdadeiramente. Essa pessoa ela segue brilhando, e por mais que as pessoas não queiram reconhecer, chega uma hora elas terão que reconhecer. Você já esteve viajando à noite, por exemplo, numa pista? Ou já esteve num lugar alto à noite? Você já olhou lá longe a cidadezinha, você só vê a luz assim, lá. A Marlene viajou esses dias de noite no avião. É gostoso viajar de noite por causa disso. Você olha lá embaixo, parece que você está vendo um videogame. Só luzinha assim, tudo piscando, tudo é bonito de ver. Não tem como esconder. A luz, ela vai brilhar. Verso de número 15 diz assim, ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, uma chama, e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa. A importância da luz. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A luz, você sabe, a lâmpada, quanto mais no alto ela está, maior é a abrangência dela para iluminar. Quanto mais baixa ela estiver, menor a abrangência. Então, se nós somos luz, primeiro, nós precisamos entender, nós fomos colocados ali para iluminar. E onde a luz está, as trevas são dissipadas. Através da nossa vida, as trevas elas são dissipadas. Segundo lugar, a luz ela vai iluminando o ambiente de uma maneira mais abrangente, quanto mais ela vai sendo colocada no alto. Quanto mais no alto, mais ela alcança um ponto maior de iluminação. E Deus é que vai nos estabelecendo, Deus é que vai nos levando para lugares mais altos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas. Volto na palavra que eu comecei falando com você, para poder encaminhar o final da nossa reflexão. Nós não podemos ser indiferentes. Nós temos uma chamada para a nossa vida. Jesus nos chamou. Ele nos chamou para ser sal, mas Ele nos chamou para ser luz. E a luz, você sabe que a lua, por si só, ela não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol. A luz do sol bate na lua, e aí a lua reflete a luz, à noite. Nós também não temos luz própria. Qualquer pessoa que quer ter luz própria, não, eu por mim mesmo já brilho. Não tem isso. A luz que ilumina a nossa vida, ela vem de Jesus. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais a nossa luz brilha e mais a nossa luz alcança pessoas. E aqui eu vou finalizando a conversa dessa manhã, dizendo assim, nós estamos num lugar onde nós temos a oportunidade de ser sal e nós temos a oportunidade de ser luz. A oportunidade de falar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, até mesmo para os nossos inimigos, falar que existe um Deus e esse Deus, Ele salva.
E por mais que nós não usemos palavra nenhuma, só a forma de nós agirmos e vivermos no dia a dia, por si só, vai falar e vai alcançar pessoas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça suficiente para vivermos como sal e como luz. Palavras do Senhor Jesus para uma multidão que estava sentada ouvindo ele ensinar. Vamos ficar em pé. Graças a Deus por essa oportunidade, essa rica oportunidade. Nós vamos orar em cima dessa palavra para que ela venha germinar na nossa vida e dar muito fruto. E depois nós vamos para a oração costumeira do culto da quarta-feira, tá bom? Primeiro vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela reflexão. Nós temos um propósito sobre a nossa vida. E esse propósito, ele nos ajuda a vivermos de uma maneira mais intensa, nos ajuda a vivermos de uma maneira mais produtiva. Nós somos sal, mas também nós somos luz. E é no nome de Jesus que eu oro agora, junto com esse irmão, junto com essa irmã, para que tudo que o Senhor tem para fazer através da nossa vida seja feito. Não nos deixa, Deus, perdermos o sabor, o gosto, para que nenhum de nós venha a ser pisado. Pelo contrário, nos ajuda sempre a sermos pessoas que dão gosto onde quer que nós estejamos. Da mesma forma como luz, não nos deixa, Deus, ficarmos escondidos num lugar embaixo, por exemplo, de uma mesa, onde pouco alcance essa luz terá. Muito pelo contrário, que nós estejamos sempre e cada vez mais em lugares altos, colocados pelo Senhor, para iluminar a vida de muitas outras pessoas. Obrigado por essa reflexão, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer as orações? Já ficou sentado um pouco, descansou um pouco a perna,